Bíblia, por favor, seja no celular, seja a Bíblia física, em Gênesis capítulo 41, e mantenha sua Bíblia aberta, para que a gente possa compartilhar o texto da palavra do Senhor. Eu estou reforçando aqui o que desde o início estou falando, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Porque se você depender da minha voz hoje, tá difícil, né? Então vamos ouvir a voz de Deus. E quando eu estava vindo, ontem nós tivemos ensaio aqui, eu estava já me curando do resfriado, e ontem nós viemos para o ensaio e eu comecei a cantar aqui igual um tagarela, e aí não ajudou. Aí quando eu estava vindo para cá e eu me vi na situação de bastante rouquidão, eu tive uma nítida clareza em meu coração de Deus falando para mim assim: mas quem é que fala? Quem é que fala? É você? E ele é quem tem o Senhor. Quem fala é ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quem de vocês já falaram assim, ou já falou assim alguma vez? Deus no controle. Deus está no controle. É uma frase muito repetida nos nossos dias, né? Talvez você já tenha falado isso. Deus está no controle. Virou até um chavão, um jargão do evangeliquez. Às vezes você pergunta para alguém: você está bem? A pessoa começa a contar aquela luta, aí você interrompe ela, que você quer ouvir, sabe? Quer saber o meu dela? Você fala assim: mas Deus está no controle. E às vezes você já usou isso como algo muito claro para a sua vida, ou você já falou isso para você: eu estou vivendo dessa situação, mas Deus está no controle. Agora, será que Deus de fato está no controle? Será que você sabe que Deus de fato está no controle? Será que você aceitou isso na sua vida? Que Deus está no controle? Esse é o grande desafio que nós temos. Às vezes até nós permitimos que Deus esteja no controle de algumas áreas da nossa vida. Às vezes falamos assim: não, Deus, que o Senhor esteja no controle da minha vida financeira. Aliás, eu não sei administrar os recursos, se o Senhor me ajudar. E a gente entrega. Mas tem aquela vontade lá no fundo, de que os nossos recursos sejam administrados por nós mesmos. E às vezes aquela vontade de comprar algo que eu nem estou precisando, mas eu vou lá e compro. E você, na verdade, administra os negócios, suas finanças, não deixa Deus controlar. Às vezes falamos isso em relação aos nossos relacionamentos, seja com os filhos, seja com o esposo, com a esposa. Deus está no controle. Mas começam as coisas a ficarem complicadas, e você fala assim: Deus, eu tomei as decisões aqui, o Senhor está no controle, desde que o Senhor manda esse prato para bem longe. Então o Senhor está no controle, mas longe. E a gente vai tomando as nossas atitudes, as nossas decisões. E essa história de Deus no controle, na verdade, não passa de um argumento falho, de uma falácia que nós usamos às vezes para nos iludir. Eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo que vai passar aqui, para que vocês pensassem um pouco e a gente traduzisse aqui essa ideia de Deus no controle, não importa a circunstância ou a situação. Por favor, pode rodar para nós o vídeo. Atentem a legenda, tá? Está em inglês, está sem legenda. Áudio, por favor. Volta lá no início e põe o áudio. Abriu o canal aí? 16? Ok. Years ago today, my moment of deep crisis arrived. I found myself in a proverbial hole I couldn't get out of. The chosen didn't exist for me. I had $20 in my pocket, negative $80 in my checking account, weeks without any of the numerous jobs that I was trying to hold down to make
ends meet, drowning in thousands of dollars of debt, enough food to last one day, zero opportunities. So I did what I'm telling you to do. I dropped to my knees and I poured myself out to the Lord and surrendered everything to Him, saying, I can't do this without you. So whatever you will for me, I will accept. Even if it means quitting acting, leaving the arts, whatever it is, I surrender. And for the first time, I actually meant it. The weight lifted off me immediately. It wasn't on me anymore. I didn't have to worry about it. My circumstances were no different. I'm still broke. But my disposition and my heart for Christ completely changed. I entrusted everything to Him. So I went and spent that last $20 on a killer brunch. And I simply waited. And I'm like, well, this should be interesting. Came home a couple hours later. I opened my mailbox just out of habit. And there sat in front of my face 4 mysterious checks. 4. I went into my apartment, dumbfounded, set up my phone, and recorded myself opening them so I have proof later on that I wasn't imagining this. I started my day negative $80. By the end of opening those checks, I had $1,100. You can actually see this moment that I shared in my documentary because I wanted to share it for anybody else that is struggling or in crisis or feeling desperate, as if God doesn't really know what they're going through. He does. I'm telling you, He does. He's listening. You just have to completely trust Him and surrender unconditionally. It's the hardest thing that I've ever done, but the greatest thing that has ever happened to me. And it will be the most life-changing thing to ever happen to you if you allow it. Look at what He's done for me in 6 years. It's insane. Imagine what He could do for you if you invite Him into that level of intimacy and surrender in your lives. I found that surrender leads to salvation in every way possible. Your self-reliance won't cure you. Your willpower won't save you. Your independence will not deliver you from that which seeks to destroy your faith in God, erode your hope in Christ, or corrode your love for the Holy Spirit and humanity itself. These are all lies from the enemy. The more you commit, the deeper He takes you. The more you love Him, the higher you go. The more you seek Him, the wilder your journey gets. I mean, I'm here today graduating with you, and I'm a doctor now. So, in your complete surrender to God, you will always succeed. Because Jesus was, is, and ever shall be enough. Oh Jesus, I surrender myself to you. Take care of everything. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I bless you. I love you. Congratulations again. Amém. Entregar tudo e se render completamente a Deus é o desafio que nós temos na nossa caminhada. O salmista, escritor do Salmo 77, ele disse assim: clamei a Deus por ajuda, clamei a Deus para que me ouvisse. Na angústia, busquei o Senhor. À noite, eu estendia minhas mãos, mas a minha alma se recusava a ser consolada, meu espírito desmaiava. Deus se esqueceu de ser misericordioso? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão poderosa do Altíssimo não age mais em mim. Mas eu vou me lembrar das obras do Senhor. Sim, eu vou lembrar, eu vou meditar em todas as suas obras e considerar seus feitos poderosos. Seu plano, ó Deus, é santo. Quem é tão grande quanto o nosso Deus? É possível que você já tenha vivido uma experiência como esta,
do salmista, que clama e não se vê ouvido, que ora e não se vê atendido, que busca e não se vê achado. Mas, ao mesmo tempo, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós deixamos de duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer por nós e passamos a confiar. E aqui está o grande diferencial desse salmista, de todos aqueles que conhecem a Deus. Porque dizer ao Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu vou me lembrar de tudo que o Senhor já fez, é algo que repercutirá na nossa fé e na nossa esperança no que Deus pode fazer. E o que o salmista estava entendendo aqui, a princípio, é que todos nós também precisamos entender. Sempre que nós enfrentarmos, principalmente, tempos difíceis, tempos de crise, Deus sempre tem plano para cuidar de cada um de nós. Deus sempre tem um propósito em cada ação que Ele faz na nossa vida, seja qual for o momento, seja qual for a circunstância. E se houver alguma dúvida da sua parte de que Deus de fato está fazendo algo, de que Deus de fato está no comando, de que Deus tem um plano para ajudá-lo, que Deus tem um plano para orientá-lo, para dizer a você qual o caminho a seguir, estabeleça em seu coração esta afirmação que o salmista fez. Eu vou me recordar daquilo que o Senhor já fez. Eu vou me lembrar das obras dele. Eu vou me lembrar que nem sempre foi assim. Que este é o momento, que esta é uma tempestade, que este é um tempo de mar bravo, mas que isso passa. Eu vou me lembrar que Deus já fez, e isso vai fazer toda a diferença daqui para frente. E um homem chamado José talvez tenha vivido exatamente isso aqui. Provavelmente, na sua história, José viveu esse gosto amargo de sofrer, inclusive injustamente, mas ao mesmo tempo olhar para Deus e colocar sua esperança plena e completamente em Deus. José viveu e superou tempos difíceis, sempre lembrando de quem estava no comando, sempre lembrando de quem era aquele que estava planejando tudo da sua vida. E quando nós olhamos para a história de José, e é por isso que eu te pedi para abrir no Gênesis 41, para que nós coloquemos em prática aquilo que José resolveu colocar, e como isso repercutiu de forma positiva e abençoadora na sua vida, e que pode também repercutir na sua vida, na sua família, como na de José. E uma fórmula muito simples que nós aprendemos, baseado na história de José, baseado num texto que nós lemos do Salmo 77, pode servir para nós para que tenhamos uma expectativa diferente daquilo que os nossos olhos conseguem contemplar. E a fórmula é: olhe para trás, olhe em sua volta, olhe para cima, olhe para frente. Vamos repetir, vamos lá? Olhe para trás, olhe em sua volta, olhe para cima e olhe para frente. Para você aprender direitinho, eu vou fazer o gesto que você vai falar. Tá bom? Vamos lá? Olhe para trás, olhe em sua volta, olhe para cima e olhe para frente. Vamos lá. É uma forma para a gente viver a nossa vida com expectativa diferente daquilo que se apresenta diante de nossos olhos. E sem dúvida, irmãos, o tempo que José passou no Egito, pelo menos os seus primeiros 15 anos, foram tempos difíceis. José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja e dos ciúmes que eles tinham, porque Jacó, o pai, se apresentava como aquele que amava muito mais a José do que os demais, e eles ficaram enciumados. A princípio tentaram matá-lo, mas um dos seus irmãos dele a brilhante ideia de vendê-lo como escravo. E aqueles homens que compraram José na estrada, eles estavam pastoreando as ovelhas do pai, levaram José para o Egito, e ele foi como escravo para o Egito, mas
Deus o colocou na casa de um homem chamado Potifar. E lá na casa de Potifar, José foi muito bem sucedido. Provavelmente ele tinha em torno de 14 a 15 anos quando ele foi vendido para ser escravo no Egito. E ele vai vivendo um tempo na casa de Potifar. E ele vai despertando a confiança de Potifar. Potifar resolve colocar José sob o domínio de todos os seus negócios. Um menino, um jovem, novo, capacitado por Deus, desenvolveu um trabalho extraordinário. Mas os olhos de Potifar, mas não só, os olhos de Potifar ficaram encantados com este homem, mas também os olhos da esposa de Potifar. E aqui está o grande problema, porque ela seduziu José e José não cedeu. E por causa disso, José foi preso, acusado de uma coisa que ele não cometeu, acusado de assédio sexual, coisa que ele não tinha feito. José fica 2 anos preso. Na prisão, ele se encontra em uma situação extremamente delicada, porque ele olha para a sua vida e percebe que nada daquilo que ele estava vivendo era culpa exatamente dele. E eu fico pensando que em alguns momentos José deve ter olhado para cima e dito assim: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Assim como eu e você algumas vezes já falamos para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que essa realidade está corroendo a minha vida? Por que eu estou vivendo de tal forma que isso tem trazido transtornos para a minha vida, para a minha família, ou seja lá para quem for? Sim, não foram momentos difíceis. E esses 2 anos que José viveu lá na prisão, provavelmente ele olhou para trás, ele olhou à sua volta, ele olhou para cima, ele olhou para frente, ele olhou para trás, ruminando tudo que ele havia passado, a ira de seus irmãos, a falsidade de seus irmãos. Ele olhou à sua volta e viu a realidade de outros presos, pelos quais, inclusive, ele ajudou. Ele olhou para cima e perguntava para Deus: Deus, por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou passando por isso? Deus me dê sabedoria, me dê coragem para lidar com todas essas circunstâncias. Ele olhou para frente com expectativas de tudo aquilo que poderia um dia passar. Um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou viver uma vida diferente. Mal sabia José que Deus, de fato, estava no controle de tudo. E quando Deus está no controle, Ele cumpre os seus propósitos. Eu queria que você olhasse para o texto, para que nós aprendêssemos um pouco mais sobre ele. José está prestes a descobrir que esses 2 anos de prisão não foram perdidos, que esses 2 anos de prisão, na verdade, foram propósito de Deus em fazer algo extraordinário na sua vida. E José disse aquilo que a Adriana ministrou para nós aqui em Antepessar. A gente vai dizer: eu sinto paz, eu tenho paz, eu estou seguro, a minha alma está quieta diante de Deus, porque Deus é soberano, porque Deus está de fato no controle, Ele reina, Ele governa. E a questão é, todas as vezes que nós vivemos dificuldades terríveis, todas as vezes que nós vivemos tempos difíceis, é bom nós olharmos para a nossa volta, pensando naquilo que Deus já fez, olhando para o alto, pensando que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e olhar à nossa frente com esperança e expectativa. A questão é: Deus vai governar de qualquer forma, queira você ou não. Você vai permitir que isso aconteça naturalmente, com clareza de que você, de fato, precisa desse controle de Deus? Ou você vai viver isso a partir da dor e do sofrimento, como muitas vezes, muitas pessoas vivenciam? Então, olhemos para o texto. Gênesis 41, os primeiros versículos diz: passaram 2 anos completos, Faraó teve um sonho
parecia ele achasse se ele, aliás, parecia-lhe achasse ele de pé junto ao rio, e do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista gordas. Então acordou o faraó e, tornando a dormir, sonhou outra vez, e de uma vez só haste saíam 7 espigas cheias de boas e fartas espigas. E após elas nasceram 7 espigas mirradas. Essas testadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e foi isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Eles contou o sonho, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Bom, Faraó tem um sonho, José está na prisão. Este sonho de Faraó é intrigante, porque ele vê 7 vacas gordas e 7 vacas magras, mas as magras, aparentemente fracas, comem as gordas. Também ele vê 7 espigas saindo de um broto, espigas grandes, cheias, depois 7 espigas murchas, e essas 7 espigas comem as 7 espigas feias, boas. Isso parece um enigma. E a gente vai perceber que de fato era um sonho estranho, mas que Faraó não consegue a princípio ter noção clara do que ele está vivendo. É interessante você pensar que, na verdade, ele teve um intervalo entre um sonho e outro. Ele acorda depois do primeiro sonho, depois, ao dormir, ele tem esse novo sonho e as coisas parecem se conectarem, embora com personagens diferentes. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que na verdade Deus está tratando aqui a vida de José por meio deste sonho de Faraó. E é interessante também que este sonho, depois de contado para os magos do Egito, eles não conseguem interpretar. E aí eu queria chamar a atenção para você de algo muito importante. A religião egípcia era milenar. Aqueles magos eram grandes estudiosos. E muitos anos de conhecimento não puderam dar uma resposta convincente ao rei em um momento de inquietação da sua alma. Então preste atenção em algo muito importante. Basta uma crise para expor a inutilidade e a futilidade do mundo em lidar com as coisas que mais importam. Basta uma crise para as pessoas ficarem atordoadas e não encontrarem respostas que de fato alimentem a sua alma. Sabe por quê? Porque sem a direção divina, meus queridos, sem a sabedoria e o poder divino, a sabedoria humana jamais poderá dar respostas urgentes às nossas necessidades. Mas o texto continua e vai dizer que, diante deste sonho, o companheiro do rei, que um dia esteve preso também com José, ele agora está servindo ao rei, e ele vê todo aquele alvoroço, toda aquela situação delicada. Então ele resolve ajudar o rei. Ele diz: olha, eu lembrei de um homem que quando eu estava preso, ele interpretou um sonho meu. E no sonho ele interpretava dizendo que eu e o padeiro seríamos libertados, só que um seria morto, o outro voltaria à sua função. E isso aconteceu. O padeiro foi condenado à morte. E eu estou aqui. Quem sabe este homem não posso te ajudar? Então, aqui nós aprendemos um outro detalhe importante.
Uma outra frase que nós gostamos de repetir várias vezes é: Deus tem um tempo certo e tempo determinado. Não é verdade? Aliás, a Bíblia diz isso lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo o propósito de Deus. Deus tem um tempo certo para ser. Agora imagine se este copeiro, ao sair da cadeia, ajudado pelo sonho, José chega lá e diz assim: olha, tem um homem muito bom que não deveria estar preso. Vocês podiam dar um jeito de libertar esse rapaz. E se você olhar os textos anteriores, há uma inquietação de José, porque ele não foi lembrado pelo copeiro. Até então. Porque não era tempo. Não era hora. No tempo de Deus, as coisas de fato acontecem. Quando Deus está no controle, Ele faz com que tudo de fato aconteça segundo o seu propósito. Nenhum plano de Deus será frustrado. Nenhum plano de Deus será interrompido. Nenhum plano de Deus terá remendos. Ele fará aquilo que lhe apraz, porque Ele é rei e Ele governa. Então imagine que se José tivesse saído antes desses 2 anos. Talvez agora, não só o Egito, mas a família de José, a casa de Jacó, a posteridade chegaria até Cristo, não teria existido. Era o tempo certo. Era a hora certa. José estava apenas fazendo o seu trabalho quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Mas agora ele está prestes a ver Deus de fato agindo quando ele quer, quando ele, na sua eterna sabedoria, cumpre os seus planos. Deus, usando o profeta Jeremias, ele disse: porque eu sei, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei o que de fato é melhor para você. É o que Deus está nos dizendo por meio do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O texto continua: e Deus concedeu a José a oportunidade da vida dele. Faraó então manda chamar José. A partir do versículo 15, versículo 16, vai ver José se apresentando à presença do rei mais uma vez. Ele se recusa a receber qualquer crédito. Ele diz: olha, Faraó, o que você sonhou vem de Deus. O que eu vou falar para você não é meu, vem de Deus. É Deus que está no comando, é Deus que está controlando, é Deus que sabe. É a interpretação, é uma situação de boas e más notícias. Haverá 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de escassez. Os 7 anos de abundância, você deve acumular muito alimento para que seja possível passar os 7 anos de fome. E José acrescenta no versículo 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão é urgente, é necessário que se tome uma decisão imediata. Porque é Deus que disse, Deus vai fazer. E sabe o que me vem à mente quando eu leio esse versículo 32? É que os sonhos de Faraó e os 14 anos, ou 15 anos, aliás, os 14 anos de fartura e seca, foi o meio que Deus usou para honrar José. Deus não estava preocupado com o Faraó, Deus não estava preocupado com o Egito. Nós falamos agora aqui, hoje pela manhã, que Deus disciplina os que amam. Deus tem compromisso com seus filhos. Deus tem compromisso com seus filhos. Naquele momento, Deus tem compromisso com José, homem fiel, comprometido com o Senhor. E Deus cuida de José. E quando Deus dá esse sonho a Faraó, ele, na verdade, está cuidando de José. Ele está dizendo: José, agora é o momento de você ser honrado por aquilo que você fez. Você consegue imaginar o que o Senhor pode fazer para honrar um servo fiel? Josué estava pelejando com o seu exército, o exército de Israel. E o exército inimigo estava vencendo. E o dia estava caindo. E já estava começando a anoitecer. E Josué olha para o Senhor e fala: Deus, se nós
entrarmos no loteamento, nós vamos perder essa guerra. Que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos ajude. E sabe o que diz a história? É que o sol parou. Está lá na Bíblia dizendo que o sol parou. É claro que o sol parou. Foi a terra que parou de girar. E ela só voltou ao seu curso normal depois que o exército de Israel venceu. O que Deus pode fazer para um servo fiel? Mais do que nós podemos imaginar. Os 7 anos de fartura, os 7 anos de crise que o Egito iria passar, era, na verdade, Deus controlando, Deus cuidando, os planos de Deus se estabelecendo de forma perfeita na vida de José, na vida do seu povo. Sabemos, olha o que Paulo fala em Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E se você prestar atenção no contexto de Romanos capítulo 8, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando tanto das lutas espirituais, como também do sofrimento que nós passamos nesta vida, independentes quais sejam os motivos, o fato é que Deus vai agir em favor daqueles que amam. Versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizável e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Olha o conselho que Josué dá. Faraó chamou todos os magos, todos os entendidos do reino para descobrir ou para desvendar o seu sonho, e um deles conseguiu. Aí chegou um jovenzinho, aliás, 30 anos de idade, não é tão jovem mais, da idade do Tiago, 30 anos, bem inteligente, capacitado, e ele olha para aquele jovem hebreu, desvendando os mistérios do seu sonho, enquanto José fala, escolha alguém assim, bem capacitado. Faraó olha para José e fala com seus lábios, tem alguém aqui mais capacitado que esse jovem? Não tem. E o Deus que estava soberanamente reinando sobre a vida de José olha para aquele jovem e diz assim, agora esse tempo de sofrimento de luta vai acabar. Foram 15 anos sofrendo, sendo acusado justamente, vivendo as dores da raiva, do ódio dos seus irmãos. E agora Deus começa a honrá-lo. E ele agora é chamado por Faraó para administrar os recursos do Egito. Ele é colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito. Abaixo dele somente acima dele somente Faraó. E o detalhe que eu percebo aqui, eu ouso dizer que nesta hora, nesta fala de José, está claro que ele evidencia a sua capacidade intelectual em mostrar soluções em tempos difíceis. Ele foi um bom administrador na casa de Potifar, agora ele tem um desafio enorme à sua frente. Mas ele já vai dizendo para Faraó, faça assim, assim, assim. Aos 7 anos, desses 7 anos de fartura, 1/5 da produção de alimentos seja reservado em todas as cidades do Egito. Para que ao longo desses 7 anos nós tenhamos alimento para os 7 anos de escassez e que ninguém passe fome. E ninguém passará fome porque o Senhor, como diz, claro, essa capacidade vem de Deus, nós não temos dúvidas de que ela também é inerente a José. Nós somos co-participantes dos propósitos de Deus. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós somos co-participantes daquilo que Ele tem como propósito, como plano, como projeto. Deus sim conta com pessoas, não para interferir ou não para ditar, mas Ele conta conosco para dizer, olha, esse é o meu caminho, siga. Ele falou isso ao profeta. Então Deus moveu, versículos 38-40, o coração de Faraó para que escolhesse José. E não é surpreendente como um governante pagão reconheceu a grandeza de Deus na vida de um jovem hebreu de 30 anos. Entrega para ele o comando do seu reino. Entrega para ele toda a autoridade que ele tinha. A pergunta que me vem à mente quando leio essa história é, depois de tanto sofrimento, de acusações, de injustiça,
quanto ou o que desses acontecimentos José sabia de antemão? Será que ele sabia que ele seria vendido pelos seus irmãos, que ele seria escravo do Egito, que ele ia para a casa de Potifar, que ele seria injustiçado pela esposa de Potifar, que ele seria preso 2 anos nas cadeias, nas prisões do Egito? Será que ele sabia disso tudo? Claro que não. Quantos dias, aliás, quanto disso aconteceu por acaso? Qual desses fatos foi um acaso na vida de José? Absolutamente nenhum. Quem estava por trás disso tudo? Deus. Então aprenda essa lição, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nessa manhã. Você nem sempre saberá o que Deus está fazendo, mas tenha certeza de que Ele está fazendo. Confie, tão somente confie no Senhor. Ele é soberano em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más. Nos tempos difíceis, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua reinando. Ele não vai perder nenhum fio da história. José não sabia, assim como eu não sei, quem espera daqui a alguns dias? Você não sabe o que te espera daqui a alguns dias, mas continue crendo que Deus está no governo. Deus fez exatamente o que José previu quando ele disse a Faraó: virão 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E aí vieram de fato esses anos, e havia comida suficiente para todos, e mesmo com o quinto da safra armazenada em celeiros, todos tinham comida. Todos tinham o que precisavam, tudo conforme Deus havia planejado. É o que diz o versículo 54 e 55. Olha aí, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Louvado seja Deus. Os tempos bons e os tempos difíceis. No que diz respeito a José, ele estava simplesmente compreendendo e se submetendo à vontade de Deus. E no Egito ele se tornou uma bênção, porque ele entendeu que Deus era soberano. Deus já tinha os seus planos, e os planos de Deus são perfeitos, são inquestionáveis, e eles sempre os terá. Assim, essa parte da história da vida de José é concluída com uma nota alta, uma nota de esperança. E o último exemplo da soberania de Deus está no versículo 50 e 52. Olha para a sua Bíblia aí. Por favor, projete esse versículo. 50 e 52. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Sena, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos de toda a casa do meu pai. A melhor tradução para esse versículo é: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Não foi fácil tudo que José passou. Aos 15 anos sendo vendido como escravo para uma terra distante, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. E enfrentar desafios extraordinários, ser humilhado, ser injustiçado. Mas ele tinha tanta confiança no Senhor, ele tinha plena dependência em Deus, que ele olha para a sua vida, olha para trás, olha à sua volta, olha para cima e olha para frente. E quando ele nasce, o filho, ele diz: isso aqui é a prova que Deus é soberano. E ele me fez esquecer todo o sofrimento que eu passei. Ao segundo filho, ele dá o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra do sofrimento.
Deus me fez superar todos os meus sofrimentos. Deus me deu graça para eu ir adiante em meio a todos os meus sofrimentos. Ou seja, Deus é soberano em todas as circunstâncias. Em momento algum, José disse, fui eu. Ele disse, não, foi Deus. A sua vida, todos os detalhes, seja qual for a circunstância, está nas mãos de Deus. É Ele que governa, é Ele que reina. Queira você ou não, saiba você disso ou não. Talvez o que você está vivendo hoje é exatamente para Deus te mostrar que Ele é quem manda, que Ele é quem governa. Talvez não cheguemos ao ponto em que superemos todas as lutas, sofrimentos do passado como José. É possível que algumas marcas fiquem em nossa vida, mas nós podemos sim olhar para frente e confiar nos planos perfeitos de Deus. Não há como voltar atrás. Não dá para reparar os erros. Normalmente, ou às vezes não dá, inclusive, para reparar todas as marcas de sofrimento. Mas também não dá para ficar lamentando, reclamando das experiências amargas vividas. Há uma necessidade, irmãos, contínua de nós olharmos para cima e dizer, Deus, o Senhor está no mover. Eu vou me render. Eu vou me entregar. E é isso a importância que você tenha Cristo como referência nessa atitude. Jesus passou muitas lutas aqui. Se você acha que a maior obrigação de Jesus foi morrer numa cruz, você está enganado. Porque a maior obrigação de Jesus foi se tornar homem. Um Deus que se tornou homem. E quando ele se tornou homem, ele se humilhou. E ele foi obediente. Você viu aqui, nós apresentamos o Milan. Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado, Jesus foi batizado, consagrado, sacerdócio. Ele cumpriu todas as leis, todas as regras, mas ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Isaías, falando sobre Jesus, diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele foi ser tosqueado, rasgado, humilhado por mim e por você. Ele assumiu a culpa dos nossos pecados, porque este é o propósito de Deus. Este é o plano de Deus, que Jesus se entregasse na cruz por mim e por você, que ele fosse de fato humilhado. Não porque ele merecia, porque ele era inocente. E José é apresentado no Antigo Testamento como um tipo de Cristo, ou seja, alguém que no Antigo Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. E as injustiças que José experimentou, Jesus também experimentou. Aliás, experimentou muito mais. Foi muito mais humilhado. E Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, ele veio e se apresentou como um cego. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou à mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. José foi levado como o segundo homem do Egito, mais poderoso. Jesus foi levado como o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Todo joelho se dobrará diante dele. Cristo é a nossa referência. De quem sofreu, de quem se submeteu à vontade e soberania de Deus, e quem foi exaltado para a glória de Deus. Essa pode ser a minha e a sua experiência também. Mesmo que passemos por situações delicadas, difíceis da nossa vida, nós estamos na prática. Eu verdadeiramente creio que Deus é soberano e que o governo dele é para que nós sejamos cuidados e atendamos a ele. Eu convido o Ministério Louvor para vir aqui à frente e perguntar no céu com o passo cabeça para a necessidade.
De vez em quando, reserve um tempo na sua agenda para você olhar para trás, para você olhar em volta, para você olhar para cima, para você olhar para frente. Nenhuma crise na sua vida vai surpreender Deus. Tenha certeza disso. Nenhum problema, nenhum questionamento, nenhuma inquietação da sua alma surpreenderá a Deus. Será sempre assim, desde que você entregue o seu coração, a sua vida a Jesus. Um testemunho que nós vimos lá, ele disse, no dia que eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus completamente, os problemas não sumiram, as lutas continuaram, mas eu sabia que havia um Deus que cuidava de mim. Será assim o resto da sua vida, os seus dias, se você entregar a sua vida a Jesus. Será assim por toda a eternidade, porque Deus governa, Deus reina, e Ele cuida de você. Vamos orar? Ó Deus,